Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Estou aqui hoje no parque próximo à minha casa. Olha só, gente, onde tem verde, né? Então eu estou aqui com roupa de academia, vou fazer uns exercícios ali na academia e eu passo por esse parque maravilhoso que tem próximo à minha casa. Estou junto com a minha filha e parei aqui para gravar esse vídeo para deixar para vocês aí no canal, tá? Como vocês viram aí no título, nós temos aí em nossas mãos a maior arma, tá? Que é para vencer todas as batalhas. Muitas vezes nós estamos aí passando por processos difíceis e nós como cristãos ficamos dormindo. Preste atenção no que você está passando. Se você tem visto resistência para que as portas se abram, se você tem visto resistência dentro do seu lar, às vezes você começa a ver aí intrigas, né? Confusões dentro do lar, o marido frio com a esposa fria com o marido, os filhos às vezes brigando um com o outro, situações que você olha e começa a perceber que tem alguma coisa errada. Um clima dentro da sua casa, um ar pesado. O que você precisa fazer, mulher de Deus que está aí do outro lado? Como eu disse em alguns vídeos passados, você é a coluna da tua casa, né? Então, mulher, se coloque nessa posição. Comece a orar, jejuar. Use essa arma poderosa que temos em nossas mãos. Você vai perceber que todas as vezes que você se posicionar em oração e jejum, vai ter sim retaliações, tá? Não é fácil. Você precisa entender que os que vencem são poucos. Você vai observar aí no decorrer do que você vai ler na palavra, alguns homens e mulheres venceram, mas são homens que resistem o mal. A palavra diz isso, né? Resistir a Satanás e ele fugirá de vós. Então você precisa resistir. Quando você começa a fazer aí um propósito com Deus, eu vou começar a orar agora pela minha casa, pelo meu lar, vou começar a fazer um jejum, você vai perceber que é uma grande resistência, uma grande dificuldade. Às vezes você está em jejum e você esquece de comer alguma coisa, às vezes você está em jejum, alguém traz algo que você gosta muito, naquele momento você se esquece, mas o que você precisa fazer? Continuar. E não pare, tá? Tive algumas experiências que me marcaram muito. E o inimigo ele vai tocar naquilo que você mais gosta. E como nosso Deus nos guarda, às vezes acontece como aconteceu comigo. Olha o que aconteceu comigo algum tempo atrás aí. Eu entrei numa campanha em oração e jejum dentro da minha casa, com algumas coisas que estavam passando. E eu jejuava, né? Eu começava o meu jejum lá para meia-noite e entregava às 10 da manhã, tá? Me levantava na madrugada, orava. E eu me lembro que um domingo, eu me levantei pela manhã. Eu estava de férias, levantei pela manhã em jejum e fiz uma oração tão forte. Há momentos que nós fazemos orações, que já percebeu isso, que você ora, parece que a oração não sobe, né? Aquela coisa pesada, você fala, será que Deus ouviu minha oração? E tem vezes que a gente ora, parece que o céu se abre, né? Parece não, o céu se abre. Você sente aquela unção, aquela graça. E nesse dia foi isso que aconteceu. Eu orei e comecei a repreender o mal dentro da minha casa, orando pelos meus filhos, orando por portas abertas. Comecei a falar mesmo, em nome do Senhor Jesus, Satanás, você que tem se levantado contra a nossa vida, maldição hereditária que tem contra a minha vida, e fui falando, fui declarando, fui repreendendo no nome do Senhor Jesus. E ali eu senti a graça de Deus, a unção do Senhor. E fui dando continuidade ao meu dia, né? Ia fazer o café da manhã. Estava ali fazendo o café da manhã quando, olha só, nós temos gatos em casa, né? Tinha um filhote que uma gata nossa deu cria, e ela deu 3 filhotes e um ficou conosco. E esse gatinho já estava com 7 meses, estava grandão já, e muito amável, muito carinhoso. E meu filho também, meus filhos, né? Muito apegado com os bichinhos. E esse gato era o gato favorito dele. Pensa só. Ele chamava Laio. E naquele dia ele começou a ter um costume de sair. Ele saía pela parte de trás da casa, dava a volta e entrava dentro de casa, né? E nesse domingo eu terminei de fazer essa oração e fui para a cozinha. Comecei a preparar ali o café, né? Colocando um pó de café ali para coar aquele cafezinho. E quando eu estou ali, meu filho acabou de levantar, tem um quarto no fundo, ele passou por mim, foi para a sala. E nisso um rapaz chamou na porta. Quando ele chamou, eu já senti algo, sabe? Ele chamou ele saiu e ele disse de lá da cozinha, eu escutei, esse gato aqui é seu? Ele acabou de ser atropelado. Quando ele falou isso, como nós temos 4 gatos, tem um gato grande, que a gente chama ele de gato grandão, que apareceu em casa. E eu pensei que era ele, que é o gato que eu amo também, muito apegada a ele. E eu falei, ele falou assim de lá, né? Esse gato é seu? Ele acabou de ser atropelado. Aí meu filho falou, mãe, você escutou? E eu falei, quem é? É o Tico? Daí ele falou assim, não, é o Laio. O Laio é o filhote. Meu Deus. Aí eu não sabia o que fazer, porque
eu vi o filhote que tinha acabado de ser atropelado e o meu filho chorando que nem uma criança. E eu olhei aquela situação na hora e eu tinha falado para Deus assim, Deus, eu sei que o Senhor é comigo, nada vai me tirar dos teus caminhos, né? E comecei a orar ali. E naquela hora é uma coisa que acontece para você pensar assim, ué, eu não estou orando e jejuando e Deus deixa acontecer esse tipo de coisa, né? E ali naquela hora eu vi que era Satanás agindo furioso, para você ver como a oração, o jejum tem poder. Ele não pode tocar em nenhum dos meus filhos, na minha vida, né? No meu esposo, mas ele tocou num gatinho, para nos afetar. E ali eu falei pro meu filho, fique em paz, Deus é conosco. Isso é para nos mostrar que Deus tem ouvido a nossa oração. E ali eu comecei a adorar o Senhor. Eu falei, eu poderia murmurar, eu poderia reclamar, porque eu tenho essa predisposição a reclamar, por isso que o inimigo vai na sua fraqueza. Esse seria um momento de eu falar, Senhor, eu não estou entendendo nada. Eu estou orando, eu estou jejuando, acabei de falar com o Senhor e o Senhor não deu um livramento ao meu bichinho, porque isso aconteceu e tudo mais, né? Mas naquela hora eu glorifiquei o nome do Senhor. Eu falei, Senhor, eu sei que Tu és comigo e Satanás, você não vai tocar no meu coração. E ali eu continuei firme e forte, várias coisas foram acontecendo. Nesse decorrer do jejum e oração que eu fiquei, mais um gato morreu, para vocês terem uma noção. Para vocês verem como a oração e o jejum têm poder. E outras coisas acontecem, né? Passei um processo aí de uma perseguição de uma pessoa, e ali você vê que não é a pessoa. A palavra do Senhor é bem clara. A nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas contra principados e potestades. Então essa mensagem é para você que está em oração, que está jejuando ou que está planejando fazer isso. Se posicione, não pare, porque a vitória vai vir para as tuas mãos. Mas necessário é que você se posicione, confia em Deus e continue a caminhada, crendo que Deus está trabalhando. Quando você vê um movimento, você começou a orar, começou a jejuar, começou a se posicionar com Deus, às vezes tem uma intriga, às vezes tem um falatório, às vezes acontece alguma coisa que vai te aborrecer, alguém te persegue, e você entenda que isso é resposta. Deus está ouvindo a sua oração e no mundo espiritual Deus já está agindo. Por isso o inimigo se levanta para que você pare. Muitas vezes vai vir no seu ouvido com seta. Deus não está ouvindo a sua oração. Olha o que aconteceu. Olha o que seu marido falou. Olha o que fulano disse. Acontece uma situação, né? Por exemplo, meu filho essa semana... Gente, eu sei que às vezes vem contando para vocês, parece só desgraça, né? Mas não, gente, esse é o mundo espiritual, tá? Quando nós começamos a buscar o Senhor, o inimigo se levanta. Essa semana meu filho recebeu uma bênção, se posicionando com Deus. E ele disse que naquele dia ele falou para a noiva dele, né? Olha, eu estou muito feliz, faz tempo que eu não sinto essa alegria. Nós passamos uns baques aí, né, por esses últimos anos, né? Dezembro agora minha mãezinha foi embora, então ainda nós estamos em luto. Então todas essas coisas vêm assim a entristecer o nosso coração. E ele estava muito triste por algumas coisas que têm acontecido com ele. E ali ele falava sobre isso. E quando foi à noite, né, fizeram ali em casa, compraram umas coisinhas lá, ele, um amigo, amiga e minha sobrinha, minha filha, eu estava trabalhando. E depois ele foi levar ela, né, em casa, minha sobrinha, e na hora me veio algo no meu coração sobre acidente. Pois eu estava tão cansada que eu tinha vindo do trabalho, já era 1h da manhã, e eu, sabe, peguei dormindo. Ainda bem que o nosso Deus não dorme, não é verdade? E ele contou que saiu para levar ela, do nada uma pessoa veio e bateu no carro. Ele estava num lugar certo, andando com calma, e essa pessoa não conseguiu nem entender, perdeu a direção e foi para cima dele. E bateu um pouquinho ali no carro, né? Houve um estrago. Eu ainda falei para ele, mas e aí? Ele contou para mim depois, né, na noite, falou, gente, ele sentiu que era espiritual porque ele estava muito feliz, como se aquilo acontecesse para tirar a paz. É assim que o inimigo trabalha, ele sempre está trabalhando para tirar a nossa paz, mas confia em Deus, tá bom? Não pare. Aí ali, naquele momento ele falou, Senhor, obrigado pelo livramento, liberou a moça, né? Eu falei para ele assim, achei tão lindo isso, gente, meus filhos me dão tanto orgulho. Falei para ele assim, mas e aí, você falou com ela, conseguiu pegar o telefone para ela pagar, né, o prejuízo? Ele falou, mãe, quando eu vi a situação dela, ela estava num carrinho simples, né, e estragou também o carro dela porque ela bateu, né, então ele liberou ela, falou, fica em paz, vai em paz, e ele falou, mãe, eu tenho uma reserva que Deus preparou e tem como consertar o carro. E eu falei, eu não falei nada para ele, mas eu pensei, que coisa linda, né? Não é apegado com bem material, e o Senhor deu livramento, e o Senhor não permitiu que isso tirasse a alegria do coração dele. Então saiba disso. Se posicionou com Deus, buscou o Senhor, está em oração e jejum, vão acontecer coisas para você parar, mas o segredo é continuar, não pare.
Aconteça o que acontecer, fale para Deus: Senhor, eu confio em Ti. Os meus caminhos estão nas Tuas mãos. E eu sei que o Senhor já me deu o livramento. O Senhor é comigo. O Senhor vai abrir as portas. O Senhor vai restaurar meu casamento. Seja o que for, vai me restaurar dessa doença, dessa enfermidade. Continue, não pare, porque Deus vai mudar o seu cativeiro. Mas necessário é um posicionamento. E é importante que você saiba dessas coisas, tá? Porque às vezes pensamos que vamos orar e jejuar e tudo vai ser lindo. Não, quando nós oramos e jejuamos, nós vamos receber a vitória, mas o inimigo vai vir contra nossas vidas com retaliações. O segredo é não parar e continuar. E a vitória é sua, no nome do Senhor Jesus. Amém? É isso, eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.